muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui, discutindo assuntos tão importantes para a nossa saúde, a saúde da sua família. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante e que está em alta nos últimos dias. Vamos falar sobre emagrecimento. Na verdade, esse assunto está em alta sempre. É uma luta constante de tantas pessoas, não é mesmo? Muitos por saúde, outros pela busca do corpo perfeito. E aí, até que ponto vale a pena lutar por um corpo perfeito, o corpo dos sonhos, né? Até que preço se paga por tudo isso, pela estética, pela vaidade e pela saúde? Como é que a gente equilibra tudo isso, não é mesmo? São pontos importantes e que ultimamente entrou aí em questão, até porque acompanhamos de perto aí pela imprensa, né, o caso acontecido com a cantora Paulinha Abelha, né? Muito se fala sobre o uso de algumas substâncias para tratamentos com o intuito de emagrecer, tratamentos também com o uso de substâncias tanto antidepressivas como para tratamento de transtorno de déficit de atenção. Enfim, uma infinidade de substâncias que foram encontradas, cerca de 16, que foram encontradas no corpo da cantora e que levantou essa discussão. Né? A gente viu que a cantora morreu aí em poucos dias, foram cerca de 10 dias, né, que ela passou mal, deu entrada ao hospital e veio a óbito, e aí todo mundo ficou aí especulando o que é que poderia ter acontecido. Algumas são as respostas, mas muito ainda para ser investigado. Porém, nós vamos conversar hoje sobre isso, vamos conversar com a médica nutróloga Jusileia Marques, que está aqui conosco, para falarmos um pouco sobre isso, sobre essa busca pelo emagrecimento. Doutora Jusileia, seja muito bem-vinda ao programa Viva Saúde. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Espero conseguir esclarecer, sanar as dúvidas do pessoal sobre esse assunto e juntas que nós possamos conscientizar, né, Birna, a população do que realmente é importante para a nossa saúde. Pois é, doutora Jusileia, então, desde que aconteceu tudo isso com a cantora Paulinha Abelha, tem se especulado bastante, né, sobre o uso de substâncias para emagrecer, o que é que pode ser utilizado, o que é que não pode, confronto aí de substâncias que pode ter havido algum tipo de interação entre elas também. Enfim, são muitas substâncias utilizadas hoje com essa finalidade, a finalidade de emagrecer, doutora Jusileia? São, sim. Assim, substâncias permitidas no Brasil para uso para emagrecer, que a gente chama substâncias on-label, que são aquelas que foram estudadas e comprovadas, que são utilizadas com segurança para emagrecer. No entanto, todo medicamento, dependendo da dose, pode se tornar um veneno. Entende? Então, tem que ser utilizado com cuidado. Então, as substâncias que são autorizadas atualmente na Anvisa para o emagrecimento são a sibutramina, apesar que ela tem muitos efeitos colaterais, os inibidores de GLP-1, apesar de serem medicações para diabetes, foram aprovados como substâncias on-label, ou seja, permitidas, comprovadas, para o emagrecimento. A anfepramona, femproborex, né, são utilizados também para emagrecer. E tem as medicações que agem no metabolismo da gordura, na absorção de gordura, como, por exemplo, o xenical. Então, essas são as substâncias que a gente considera on-label, aquelas que foram comprovadamente estudadas para emagrecimento. E fora essas substâncias, tem as substâncias que chamam off-label. O que é off-label? A substância é indicada, o medicamento é indicado para outra função e, como efeito colateral, ele inibe o apetite e acaba causando emagrecimento. Um exemplo de substância off-label para emagrecimento é o Venvance. O Venvance, que foi até uma das substâncias encontradas no laudo da cantora, né, da Paulinha Abelha. Ele é um medicamento utilizado para TDAH, né, que ele aumenta o quê? É uma medicação que aumenta os níveis de noradrenalina, serotonina e dopamina no nosso corpo.
que são os hormônios que temos no cérebro. Então, esses hormônios aumentados, eu aumento a minha concentração. Então, para a indicação do TDAH, ele vai melhorar a concentração do paciente, vai diminuir a agitação do paciente. E, em contrapartida, com o efeito colateral, ele inibe muito a fome. Então, aí acaba que muitas pessoas utilizam essa medicação para emagrecer, porque ela tem esse efeito colateral que inibe a fome. Ele pode até, Mirna, ser indicado em algumas situações, mas tem que ser feito de uma forma com um acompanhamento bem minucioso. O que pode ter acontecido com a cantora foi o seguinte: ela estava fazendo uso de medicação, com acompanhamento com médico, especialista, tudo certinho. O fígado dela já poderia estar vindo com uma lesão. E associado a isso, eu vi em algumas reportagens que ela teve também meningite, né? Teve um quadro de infecção. O quadro de infecção no meu organismo, ele vai causar uma lesão na maioria dos meus órgãos, começa a descompensar tudo. Rim, fígado. E se eu já tenho o fígado um pouquinho prejudicado, vem outra coisa que agrava mais, ajunta tudo e causa o prejuízo. Em relação à condição, digamos, de Paulinha, por exemplo, de qualquer outra pessoa, na verdade, né? A gente observa que tinha muitas medicações que têm essa, ou uma finalidade direta, ou um efeito colateral, né? Como você colocou brilhantemente. O uso dessas substâncias, essas substâncias com essa finalidade de emagrecer, elas devem ser feitas por um período curto de tempo, por um período determinado de tempo, porque muitas vezes o que é que a gente observa? As pessoas fazem até das substâncias uma certa muleta, né? Não gostaram do efeito e vão continuar a longo prazo utilizando. Como é que deve ser o ordenamento do tempo para o uso dessas substâncias com essa finalidade de emagrecer? E outra pergunta, ainda nesse mesmo viés, pessoas que estão fazendo uso dessas substâncias, que são substâncias consideráveis, né? São substâncias que têm seus efeitos colaterais, que vão aí agir no rim, agir de alguma forma. Então, a gente precisa fazer acompanhamentos laboratoriais, né, para termos parâmetros laboratoriais da função hepática, da função renal, durante este período que estamos fazendo o uso dessas substâncias. 2 perguntas aí para ti. Certo. Eu vou começar pela última. Antes de iniciar qualquer tratamento com o paciente, Mirna, é necessário avaliar como o paciente está naquele momento que eu estou iniciando o tratamento. Então, é necessário, sim, fazer exames para avaliar a função do fígado, função do rim, fazer uma bateria de exames para eu ver como é que ele está naquele momento. Eu instituo um tratamento, uma estratégia para o paciente e preciso sim estar acompanhando, porque se eu perceber alguma alteração de exame, aí eu já vou entrar suspendendo a medicação antes que aconteça uma lesão naquele paciente. Em relação à questão do uso de medicamento, que tem que ser feito por um tempo determinado e deve ser feito no momento adequado. Não é qualquer pessoa chegou e eu quero emagrecer e eu vou entrar com uma bateria de medicamentos, eu vou entrar com uma lista de coisas, não é assim que funciona. O problema é que as pessoas querem emagrecer para ontem. E, na realidade, o que e sem tanto esforço, às vezes, né? E sem tanto esforço. E o que é que eu prezo, por exemplo, para o meu paciente? Eu prezo pelo meu paciente um emagrecimento saudável. Na realidade, não é... O mais importante não é o emagrecer, é ele estar com um corpo saudável. E para você emagrecer, você tem que mudar sua alimentação, comer de uma forma adequada. Não precisa passar fome, não. Você precisa escolher os melhores alimentos, evitar coisas que inflamam o teu organismo. Um organismo inflamado, ele não emagrece. Eu posso passar fome, mas ele não emagrece. Outra coisa que é muito importante, o intestino da gente. O intestino tem que estar saudável. Se eu estou com o organismo inflamado, comendo coisas erradas, mesmo comendo bem pouquinho, passando fome,
20 horas de jejum, aí depois come porcaria, refrigerante, eu estou toda inflamada, meu intestino está inflamado, minha cabeça não funciona bem, eu fico ansiosa, desencadeia mais fome ainda, aí desmantela tudo. Então, eu preciso de 4 coisas fundamentais para eu ter um emagrecimento saudável. Eu tenho que ter uma alimentação adequada, desinflamar meu intestino. Eu preciso praticar atividade física, porque eu vou acelerar meu metabolismo, eu vou aumentar o gasto calórico no meu corpo. Eu preciso dormir bem. Se eu não durmo, eu não perco. Porque se eu passo a noite acordada, eu desencadeio um processo no meu cérebro que atinge a fome. Então, eu ativo a leptina, que é um hormônio que age lá no hipotálamo, que estimula a fome, e eu vou comer mais à noite, não vou conseguir perder peso direito. E o quarto é manter um equilíbrio. Você tem um equilíbrio mental, você se manter calma. Então, tudo parte desse equilíbrio, desses 4 fatores. Se eu não consigo equilibrar, pode botar a melhor medicação. Eu vou colocar a medicação que inibe zero a minha fome. Eu vou perder peso inadequado, eu vou ficar uma magra gorda, com um percentual de gordura altíssimo no meu corpo, doente, estressada, angustiada. O paciente precisa saber. Eu lembro que você falou no início que as pessoas buscam o corpo perfeito. Eu não posso comparar meu corpo ao corpo de uma Graciane. Cada pessoa tem uma composição corporal diferente. Inclusive pelo próprio biotipo, né? Que a gente precisa respeitar o nosso biotipo de cada um, né? Eu tenho que buscar, Mirna, a minha melhor versão. Minha melhor versão, isso. A melhor versão que o meu corpo pode chegar de forma saudável. Então, a gente primeiro equilibra essas 4 coisas no paciente. Se mesmo equilibrando, o paciente ainda não consegue perder peso, com muita cautela, você vai iniciando algumas medicações que vão destravar o metabolismo da pessoa e vai ajudar a iniciar uma perda de peso com um acompanhamento adequado. E, em último caso, a gente, por exemplo, o Venvance, você só lança mão do Venvance para aquele paciente obeso que já fez de tudo, já tratou com os medicamentos on-label, já fez mudança no estilo de vida e mesmo assim ainda não destravou. Aí é que eu vou lançar mão de uma medicação dessa, pesando os riscos que ela causa com o benefício que ela vai causar e acompanhando com muita cautela os exames do paciente. Eu não sei se eu consegui responder as tuas 2 perguntas. Perfeitamente, com certeza. Sim, a importância, não é mesmo? De tanto ter um parâmetro laboratorial antes de iniciar o tratamento, para ver se realmente a pessoa está podendo fazer uso daquela substância, está preparada para isso, né? E ao longo do tratamento também, né? Checar novamente como é que está o andamento. A gente vai a um rápido intervalo, não sai daí, que no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre esse assunto, um assunto importantíssimo. Estou cheia de perguntas aqui para fazer para a doutora Jusileia, né? A gente sabe o quanto esse tema é realmente importante por 2 motivos, porque a gente vive essa busca frenética da beleza, e também por outro motivo que é muito importante, esse é o mais importante ainda, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e a gente precisa, sim, cuidar dela, e é preciso distanciar esses 2 problemas, são problemas distintos, né? A luta contra a obesidade e a luta pela busca do corpo perfeito são 2 coisas completamente diferentes, né? A gente vai a um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já.